Pessoal, acho que a gente já vai iniciando por aqui. Primeiro, agradecer a participação de todos. Espero que a gente consiga trazer aí os conteúdos que possam agregar valor aí para o negócio de todos e que a gente tenha aí uma boa apresentação, tá? Hoje, nosso objetivo aí é falar sobre o fim do GRC, né? A gente sabe que a SAP está descontinuando o produto e a gente vai trazer algumas opções aí de mensageria para substituição do GRC no SAP, tá bom? Daniel, se quiser, pode passar. Bom, a gente vai falar um pouquinho da Adejo, né? Para quem ainda não conhece a Adejo, quem é a Adejo, os objetivos aqui do webinar, o final do SAP do GRC NFE, soluções para outbound, que é o principal objetivo aí do nosso webinar, trazer aí opções de solução para outbound, tanto o SAP quanto das soluções Thomson Reuters, como opções aí de substituição ao GRC. A gente vai falar também um pouquinho do roadmap da reforma tributária. A nota fiscal eletrônica, né, ela está sendo a primeira grande impactada aí com a reforma, e a gente vai trazer um pouquinho aí também do roadmap da reforma tributária com a visão da nota fiscal eletrônica. A gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas e um breve encerramento ali também, tá bom? Pode passar, Daniel. Bom, então, apresentando aqui o time, né? Eu sou o Paulo Carvalho, sou account executivo aqui da Dejo, sou responsável pelo atendimento de clientes base aqui na Dejo, responsável pela carteira de varejo e energia elétrica. E a gente está aqui também com os nossos especialistas, o Daniel Medeiros, que é o nosso arquiteto de solução SAP, e o Josenilton Oliveira, que é o nosso arquiteto de solução TEX. Vou abrir aqui um pouquinho para eles se apresentarem também. Fica à vontade aí, Daniel e Josenilton. Oi, pessoal, para quem não me conhece, sou Daniel Medeiros, arquiteto de soluções SAP. Estou aqui no mercado SAP desde 2009, chãozinho já. Trabalhei bastante projeto, vi bastante coisa, continuo aprendendo bastante coisa e uma dessas bastantes coisas é exatamente a questão aí do GRC e do DFE, do GRC e do DRC que está vindo aí para substituir. Então, acredito que a gente tem bastante conteúdo legal para passar para vocês aí, tá? Legal, Daniel. Bom dia, pessoal. Sou o José Newton, arquiteto de solução na frente de Tex aqui na Dejo, tá? Também tenho uma longa carreira profissional ali, minha carreira profissional praticamente toda construída dentro do cenário tributário, né? E estou compondo o time da Dejo aqui desde o início ali da sua fundação, ok? Então, nossa ideia hoje aqui é trazer conteúdo mesmo para vocês, tá? E apresentar aqui algumas opções ali para a substituição ali dos processos do GRC. Ok? Muito obrigado aí. E vamos lá, o Daniel. Bom, falando um pouquinho da Dejo, né, para quem ainda não conhece e também para os nossos clientes, né, a Dejo é uma consultoria especializada em soluções da Thomson Reuters e SAP, com uma forte atuação na área fiscal. Nossa estrutura hoje ela está fundamentada ali em 3 pilares de negócio estratégicos para a gente, que é de Tex, Comex e SAP, que nos permite oferecer uma solução integrada ali, especializada para os desafios tributários e operacionais das empresas. Nossas 3 principais grandes frentes de atuação ali, né, que é a implementação de projetos, a gente tem um foco na entrega ali, de fato, né, com soluções bastante aderentes ao negócio das empresas. A sustentação, a AMS, que garante ali a continuidade do atendimento, a estabilidade da operação e a evolução dos ambientes. E também uma frente de outsourcing com alocação de especialistas ali dentro das frentes de negócio que a Dejo atua, para estar apoiando ali as empresas diretamente nas suas rotinas e demandas fiscais ali tecnológicas do dia a dia, tá?
Além disso, a Adejo, já no ano passado, ela também viu o impacto ali da reforma tributária, né? E a gente criou também uma célula específica para atendimento da reforma tributária dentro da Adejo. E onde essa célula, ela se integra ali com esses três pilares de negócio ali de Tex, Comex e SAP, que serão fortemente impactados pela reforma tributária. De novo, trazendo aí como exemplo, né, a nota fiscal eletrônica, que é o nosso objetivo aqui, que é o principal, o primeiro ponto aí impactado aí pela reforma com as mudanças que a gente já está tendo ali de layouts, de notas técnicas no ERP. Então, a gente criou uma área específica para atendimento da reforma tributária dentro da Adejo, visando ali fazer mapeamentos, alocações de recursos especializados, grupos de trabalho também dentro das empresas, para a gente estar apoiando nossos clientes, tá bom? Pode passar, Daniel. Agora a gente vai passar um videozinho falando também um pouco sobre a Adejo, né, para que vocês possam acompanhar. Por 20 anos, a Adejo tem sido sinônimo de inovação, liderança e transformação. Nos tornamos referência no mercado, ajudando as maiores empresas do Brasil e do mundo a navegarem por desafios fiscais, de comércio exterior e tecnologia. Nascemos para inovar, simplificar e integrar soluções. Hoje, somos parceiros da SAP e a maior parceira Thomson Reuters no Brasil. Seguimos evoluindo, conectando tecnologia, estratégia e excelência. A reforma tributária está redefinindo o mercado. Empresas precisarão evoluir ou ficarão para trás. A Adejo, ao lado de seus parceiros, está à frente dessa transformação, garantindo que seus clientes não apenas se adaptem, mas saiam na frente nessa nova era tributária. Mais do que especialistas, somos integradores. Nosso papel é impulsionar nossos clientes a superar desafios, encontrar as melhores soluções e garantir o sucesso dos seus negócios. Nosso legado já foi escrito. Agora, estamos construindo o futuro. Venha com a Adejo e lidere essa transformação hoje. Bom, só reforçando, pessoal, a gente quer reforçar muito aí que a gente tem uma equipe altamente qualificada, experiente e consolidada no mercado. E que a Adejo é o parceiro ideal para transformar a sua empresa aí, dentro da complexidade fiscal com eficiência operacional, integrando todas as nossas frentes. Então, a Adejo é uma grande integradora das frentes de SAP, Comex e Tex, e a gente espera estar contribuindo com vocês, tá? Vou passar a palavra aqui para o Daniel, para ele entrar de fato aí no tema do nosso webinar e trazer aí as novidades com relação ao fim do GRC. Maravilha, maravilha. Vamos lá. O objetivo da gente aqui é um pouco informar vocês quais são as opções que vocês têm, as melhores, na verdade, na nossa visão, na minha, pelo menos pessoalmente, para substituir o GRC que está acabando agora, né? Já é de conhecimento geral que o GRC termina no final desse ano, sim ou sim, tá? E principalmente visando aí a reforma tributária, que todo mundo aqui, né, já tá bem antenado do que está acontecendo. Não sei se todos sabem, mas a SAP, o GRC, ela não vai ser suportada, não vai ter suporte para a reforma tributária pela SAP. E, não sei se tem alguém da SAP aqui, mas é algo que tem bastante reclamação. Toda vez que tem alguma apresentação da SAP a respeito desse tema, é uma enxurrada de reclamação, porque quem tem o GRC hoje já não recebe nenhuma atualização referente à reforma tributária. Mas é ano que vem. Não importa. A partir desse ano já, a SAP já não vai dar mais nenhum suporte, já não vai dar atualização para o GRC para atender a reforma tributária. Então, só tem uma saída. Ou você sai do GRC, ou você sai do GRC. A gente vai apresentar aqui duas opções que são
como eu falei, eu acredito que sejam as melhores, tá? E, enfim, a dica que eu dou aqui máxima é corra, tá? Se você está com GRC, corra. Seja para o DFI da Thomson, seja para o DRC NFI Outbound, mas saia do GRC. Só fazer um overview aqui do que é o GRC, né? Bom, o GRC está acabando, está morrendo. E agora? Como é que era o GRC antes? O GRC, você tinha o seu RP, o seu SC, o seu S4. Você tinha o GRC, que era um sidecar, tá? Que é um servidor on-premise, assim como o PI. Então, era um servidor que estaria dentro do seu data center. Então, você podia levar um cafezinho para ele, você podia fazer carinho nele, você podia cheirar ele. O PI, mesma coisa, você tinha que ter uma instância separada para o PI on-premise também. E aí o que acontece nesses casos aqui, tá? Você tem que ter uma equipe que ela dê suporte, tanto de infra, como funcionalmente, para o GRC e para o PI. E, cara, direto. Agora mesmo, nas últimas semanas, eu cansei de ter reunião com o cliente que a equipe de PI fica na Índia. E aí você já viu, né? Uma vez que acontece qualquer problema ali da comunicação, tem que chamar os caras da sua empresa, né? Pessoal interno, para fazer essa manutenção. E possivelmente o cara vai estar dormindo. Possivelmente no que aqui é 7 horas, 4 horas da tarde, lá é de madrugada. Então, não vou nem dizer o quão feliz eles se acordavam para poder tratar a nota fiscal eletrônica do Brasil. E aí a arquitetura é mais ou menos essa. Você tem o SC, ele chama RFC, que chama o GRC, via PI ele vai na Cefaz, lança nota, recebe a nota de volta e ele chama um RFC de entrada dentro do SAP. Né? E aí, como é que ele funcionava? Né? Dando continuidade aqui. O modelo de cobrança dele é sobre faturamento. Então, se você tem o GRC-NFE, se você emite 3 notas de 1 bilhão, o seu licenciamento vai ser em cima de 3 bilhões. Tá? Se você emite 50 notas de 1 centavo, você vai ter ali a sua licença baseada em R$5. Tá? Então, era um caso que algumas pessoas achavam meio injusto. Né? Eu, particularmente, acho meio injusto. Enfim, ele acaba no final desse ano. Sim ou sim, a SAP já falou, não tem choro. Final de 2025, se encerra o suporte. Tá? E como eu falei, reforma tributária, em que a SAP está soltando as atualizações esse ano, para o GRC ela já não manda. Então, se você vai fazer esse ano ainda, você vai ter que fazer um projeto para atender a nota fiscal eletrônica, para a nota fiscal eletrônica atender os novos impostos. Que aí o roadmap, principalmente da SAP, eles estão para liberar, eles falam que vão liberar até outubro, que é, como eles falaram, que é um prazo mais conservador, que outubro é quando entra em produção, né, os layouts da nossa escala eletrônica, mas que possivelmente ali junho, julho, eles já estão soltando ali as atualizações para o atendimento da nossa escala eletrônica. Ainda não tem, tá? Quem acompanhou aqui o webinar de reforma tributária, lembra que eu falei, olha, nossa escala eletrônica ainda não tá sendo atendida pela SAP não, tá? Então, possivelmente ali junho, julho, eles vão liberar alguma coisa para atender. Vão liberar para quem tem o DRC, ou para quem vai... Porque o GRC, muito dele é fora do SAP, né? Então, ele vai soltar ali as informações até o SAP, até o ECC, né? Quem tem o GRC, você vai ter atualizações
que tange até o SCC, até o S4, até ali a RFC. Sair da RFC, não tem. Tá? Vocês que já passaram aí por projetos de nota técnica, vocês sabem que você precisa ter ali uma SAP Note que você implanta ela no GRC, não no SCC. Tá? Quer dizer, desculpa, também no SCC, normalmente você tem uma para SCC e uma para o GRC. Esse ano você só vai ter, se você tem um GRC, você só vai receber as que são tratadas no seu RP. Ou seja, GRC fora, já não vai receber atualização nenhuma. Né? Não vai ter suporte estendido, né? Como acontece, por exemplo, no SCC, se você tem uma empresa, se você faz parte de uma empresa que é Plus, Mega Blaster Ultra, você consegue ali, junto com o SAP, um suporte estendido ali do seu SCC. No GRC, você pode ser presidente da República, que tenha uma empresa. Você não vai ter esse suporte estendido. Tá? Beleza. Acabou o GRC. Qual é que é a melhor opção? Aqui a gente vai trazer duas opções que eu acho as melhores. Falar aqui um pouquinho do DRC. Qual é a vantagem de você migrar para o DRC uma vez que você está saindo do GRC? Tá? Primeiro, é o substituto natural do GSNFE. Então, possivelmente, junto com a sua equipe global, você vai ter um pouco mais de empatia por esse produto. Né? Muitas empresas falam, não, eu quero ter todo o pool de produtos aqui, serviços dentro do SAP. Nesse caso aí, o DRC ele já sai na frente. Tá? Você tem ali como é que eu posso dizer? Você tem junto com a sua equipe global uma pauta que é bem aceita. Tá? Para o usuário final, não vai mudar nada. Nada. Você vai continuar fazendo a emissão de nota fiscal do mesmo jeito. Você vai continuar usando a J1BNFE. E você vai continuar recebendo ali o status de retorno, se foi autorizado, se foi cancelado, enfim. O modelo de cobrança muda. Tá? Lembra quando eu falei que se você tiver 3 notas de 1 bilhão cada uma, a maneira de cobrança é em cima de 3 bilhões de faturamento? Aqui já muda um pouco. Aqui é por bilhetagem. E quando eu falo por bilhetagem, não entenda que é por nota fiscal. Não é. Tá? É por interação. Se você enviou uma nota fiscal e o usuário tem um dedinho nervoso de ficar reenviando, cada vez que ele reenviar, vai cobrar, você vai ter uma cobrança ali. Tá? Manifesto destinatário, por exemplo, você tem uma cobrança no manifesto do destinatário. Carta de correção, você tem uma cobrança. Enfim, cada vez que você aciona ele, cada evento, ele é cobrado. Tá? Então, quer queira, quer não, é mais justo. Se você, nesse caso aqui, se você emite 50 notas de 1 centavo, você vai ser cobrado em cima das 50 notas de 1 centavo. A mensageria, lembra quando eu falei aqui que o GRC, você podia tomar um cafezinho com ele, você podia fazer carinho nele, você precisa ter ele no seu data center? No DRC já muda um pouco. Não muda um pouco não, desculpa, muda pra caramba. No DRC você já tem um produto SaaS. Ele utiliza o BTP da SAP, não é o seu BTP. Tá? Não é um BTP que você pode meter a mão em tudo. Eu até vou falar mais um único caso aqui que você consegue meter a mão ali, mas via de regra você não consegue meter a mão. Tá? É de responsabilidade da SAP. Com isso, você não precisa do PI. Ou seja, toda a parte de gerenciamento saiu da RFC do SAP, partiu para o BTP e daí para a Cefaz, é total responsabilidade da SAP. Então você não precisa mais acordar um indiano de madrugada porque a nota fiscal não foi integrada com a Cefaz. Se você hoje
quando você, em projeto, normalmente você nunca viu um projeto que você não fizesse nenhuma customização com relação à nota fiscal eletrônica, tá? De utilizar ali as bases já existentes. A atual, que é a ADD Data, né? Ou a NFE Print. Se você fez customizações dentro das bases, fica tranquilo. Essas customizações elas vão ser migradas, que eu falei, do ECC, da RFC de saída para cá, não muda muita coisa para o usuário. Algumas, lógico, tem a quantidade de jobs muda, a quantidade de programas que são responsáveis muda. Por exemplo, né? Quando você, no GRC, você emitia a nota fiscal pela RFC de saída, ela batia lá, e você esperava, ela entrava por um RFC de entrada, que é a XML-in, para fazer a atualização da nota fiscal. No DRC já muda um pouco. Estou entrando um pouquinho mais no Technical Case, só para não ficar, não muda nada. É total plug and play. Não é, tá? Nesse caso, por exemplo, você emite, sai da RFC, a RFC é a mesma, praticamente, é muito parecida. O processo é muito parecido. Você emite, só que você não recebe. Você não tem ali o GRC e o PI para chamar a RFC. Então, você emite e o RP ele tem que ir lá buscar. Ele verifica se teve atualização para trazer. Tá? Então, é um job a mais aí para fazer essa busca. E, por exemplo, como eu estava falando, né, pela reforma tributária, que não vai ter mais nenhuma ação da SAP com relação ao GRC. Quando quem passou por projetos aí, nosso fiscal 4.0, enfim, você sabe que você tinha que aplicar SAP Notes no ECC e tinha que aplicar no GRC, como eu falei. Agora já não. Qualquer manutenção, uma versão nova do DRC, você é capaz de você nem ficar sabendo, porque é total responsabilidade da SAP. Vai ser atualizado para os novos campos da reforma tributária. Você também não vai meter a mão no DRC. Quem vai fazer isso é a SAP. Você vai ter que aplicar, sim, as notas ali dentro do CSCC, mas o que tange é o DRC é com a SAP. E outro ponto é a escalabilidade. Por ser um produto em nuvem, se você, de uma hora para outra, sei lá, Black Friday, você estourou de lançar nota. Só que o seu servidor ali antes, ele tinha uma limitação, por ele ser um produto cloud, agora, na Black Friday, você estourou, a SAP, por ser um produto cloud, ele tem como ali fazer o ajuste para suportar. Então, ponto bastante positivo aí de ter uma solução de mensageria cloud ali da SAP. E agora, o nosso amigo monstro aqui do Tex, Niltinho, vai falar um pouco dos benefícios do OneSource DFE. Legal, Daniel. Bom, então uma outra opção aqui para substituição do GRC, né? É o OneSource DFE da Thomson Reuters, então um produto já bem maturado no mercado, né? Então, um produto que traz bastante facilidade ali para o dia a dia. O OneSource DFE, ele não é só uma ferramenta, né, de mensageria, ele tem todo um processo de gestão embarcado, né, e traz total autonomia ali para as áreas dentro da sua navegação, tá? Então, como de praxe, né, um produto com toda a conformidade fiscal, né, isso é algo que a Thomson preza muito dentro ali dos produtos do seu portfólio, né? Então, a garantia ali do cliente ter um produto sempre compliance ali com o fisco, tá? Então, traz ali todas as suas atualizações legais ali de forma automatizada, é um produto também em SaaS, né? Então, o cliente não precisa ter aquela preocupação de ficar acompanhando legislação para poder comunicar ao fornecedor as devidas atualizações, né? Então, a Thomson tem esse diferencial no mercado, né? Então, ela consegue ali, em tempo real, acompanhar a legislação, né? Por conta de ter uma biblioteca tributária internamente, né? Onde tem um time robusto acompanhando tudo que está sendo
trabalhado ali pelo fisco. A Thomson tem uma cadeira cativa dentro do grupo de estudo dos SPEDs, né? Então ela tem todo esse diferencial aí de mercado, tá? A plataforma traz também armazenamento seguro, né? Tem todos os protocolos de ISO de segurança, certificação global da Thomson Reuters, né? Trazendo tranquilidade ali para o cliente também, por conta de ser um processo bem sensível, né? Que é o processo ali, tanto de faturamento, como também de entrada de documento, tá? As conexões são bem flexíveis, né? A Thomson trabalha ali com pacotes standard, né? Junto a SAP e certificado, né? Então, os processos de integração, ele também tem as suas devidas atualizações legais, né? O item aí que o Daniel colocou da reforma tributária, que nós vamos ter bastante alteração, né? Então, isso também dentro dos conectores daquilo que o cliente precisar trabalhar ali de customizações, por exemplo, né? Tem alguma tratativa específica para o seu negócio, né? Nós temos aqui hoje cliente que nós atendemos que ele tem muitas particularidades no processo de sua emissão de nota para um cliente específico, por exemplo, né? Então, dentro da camada ali do integrador, a gente consegue criar customizações olhando para o negócio do cliente, tá? E tem essa facilidade de integração, né, certificado tanto com o ECC como o S/4HANA, tá? O produto traz também a automação do fluxo de emissão e recebimento, né, incluindo aqui no recebimento os processos de manifesto, né? Então, também a ferramenta ali, olhando a visão do todo, não apenas o processo de emissão, tá? Ele traz otimização de gestão dos documentos, né, dentro de um ambiente único, com portal de gestão, acompanhamento, dashboard, por aí vai, tá facilitando, né? Como eu coloquei, ele vai além da mensageria. Então, é uma plataforma mesmo de gestão, aonde ali tanto as equipes operacionais conseguem acompanhar, como também a própria gestão ali, olhando todo o fluxo de emissão de nota fiscal. E o produto traz um portal onde é possível visualizar os painéis por empresa, né? Então, se é um grupo empresarial onde tem 10 empresas dentro do grupo, por exemplo, ele consegue acompanhar ali em tempo real as emissões ali de cada empresa, tá? As consultas também, né? E monitoramento centralizado de todos os modelos de notas aqui que nós temos hoje vigente, né? Aqui nós colocamos nota mercantil, serviço, CTA e MDF, mas temos também a INFCO, né, que é o novo modelo ali de nota que veio para substituir ali as faturas, né, de consumo que conhecemos ali, utilities, energia, gás, por aí vai. E também atendimento ali para nota fiscal consumidor final, tá? Então temos ali todo um aparato, né, de atendimento. E sempre lembrando, para serviço, tem toda ali uma expectativa da nota fiscal de serviço nacional, né, mas uma surpresa é que o fisco, no final do ano ali, ele fez uma publicação, né, que o projeto ali de nota nacional, ele está caminhando, mas ainda em passos lentos, né, ele tomou um fôlego ali maior por conta da chegada da reforma, mas o fisco, para poder flexibilizar ali, né, a adesão, né, dos municípios menores, ele colocou a possibilidade do município permanecer utilizando ali o seu layout, né, para processo de emissão, mas desde que ele faça um depara e hospede a sua nota fiscal dentro do ambiente nacional, tá? Então, aqui possivelmente vamos conviver ali por algum bom tempo com essas prefeituras ainda utilizando ali os seus layouts. Então, isso traz uma tranquilidade por conta do DFE ter essa cobertura das prefeituras, né? Então, ali o cliente não precisa ter essa preocupação com relação a esse quesito ali da nota nacional, tá? Então, um produto muito robusto, um produto bem maturado no mercado, com grandes organizações utilizando, e também empresas com alta volumetria, né? Então, isso é muito importante. A Thomson, ela tem todo um aparato de acompanhamento, né, de performance das ferramentas em cloud, trazendo ali a tranquilidade para todos os clientes na sua utilização, ok? Pode seguir, Daniel. Vai lá. Destrinchando aqui um pouquinho como é que funciona aqui a arquitetura do DRC.
Lembra que eu falei, de novo, que você precisava lá ter um frame do seu GSC, blá, 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 pronto. Aqui, você tem o seu S4, o seu SCC. A responsabilidade continua sendo sua. Como o DRC agora ele passou a ser BTP, responsabilidade da SAP. Então, qualquer problema que deu, escala para a SAP que eles têm que resolver. Você não vai precisar mais ter a sua equipe lá. Essa comunicação é feita via RFC, né? E o DRC ele chama ali, você faz para mandar nota. Recebe, o SAP de novo vai lá, manda uma outra chamada lá no DRC para verificar se teve ali a atualização da nota. Lembra quando eu falei aqui que o BTP é da SAP e você não consegue meter a mão? Tem uma exceção que eu propositalmente não falei e que o Newton acabou de meter o dedo na ferida agora, que são as notas fiscais de serviço. Para quem tem o GR6 já sabe o problema que é nota fiscal de serviço. Nativamente ele não atende. O DRC ele melhorou um pouquinho. Ele já atende nota fiscal de serviço nativamente, desde que seja cidade de São Paulo e cidade do Rio. Só. Tá? E as outras cidades? As outras cidades, ele atende via customização, mas pelo menos agora você consegue customizar de uma maneira mais de conhecimento geral. Tem um padrão para você customizar. O que é que a SAP ela faz? Ela tem o Partner Enablement, onde você vai fazer ali o mapeamento para a nova prefeitura, porque a gente sabe que cada prefeitura tem o seu layout, e que, por exemplo, tem prefeitura que o filho do prefeito ele vai ter uma empresa que montou uma empresazinha lá para você emitir a nota fiscal de serviço por lá. Cara, tem que atender. Entendeu? Então, nesses casos aqui, pelo menos que você consiga ir lá emitir a nota fiscal de serviço, ela vai disponibilizar lá o Partner Enablement e um iFlow do CPI dentro do BTP. E aí, esse iFlow, aí você consegue meter a mão, você consegue customizar para cada prefeitura que você queira fazer a integração. Mas, nativamente, eu tenho hoje, e é um ponto de atenção caso você queira fazer essa migração agora, tá? Eu tenho hoje, mas eu quero colocar a nota fiscal de serviço junto. Massa. Atende somente São Paulo e Rio de Janeiro. Cidade de São Paulo e cidade de Rio de Janeiro. Mas se você está aí em outras grandes metrópoles como Maceió, o SAP, não sei por que, ainda não atende de maneira nativa. Então, nesse caso aí, você tem que customizar. Legal, Daniel. O conceito aqui do DFE, tá? Ele tem algumas particularidades, né? Relacionado ali àquilo que o Daniel colocou com relação ao DRC. Então, aqui o processo sobre o SAP ECC e o S/4HANA, né? Que a gente falando da questão das tratativas, né? Vamos dizer assim, para o processo de solicitação de emissão de nota, né? Então, fica ali com o cliente da estrutura dentro do seu RP, né? O processo do integrador, ele fica um Primacy dentro da estrutura do cliente também. Né? O integrador aqui ele serve justamente para fazer o processo de comunicação, né, de integração entre o ambiente e a estrutura do SaaS da Tonso. Né? O integrador ele tem essa flexibilidade que eu coloquei, né, dentro da BAD de você prover tratativas específicas para o negócio. Né? Então, existe lá, né, sabemos que existe o layout padronizado pelo fisco, tudo mais, com uma série de regras, mas dependendo do negócio, precisa se colocar ali informações adicionais, né, principalmente na DANF, na hora de transacionar ali a mercadoria, particularidades para chegar na portaria do cliente. Então, a gente tem vários eventos ali que possivelmente vai requerer ali algum tipo de tratativa distintas. Então, dentro da camada do integrador, a gente consegue criar essas regras tributárias.
E também com a chegada aqui, né, da reforma tributária, possivelmente vão precisar mencionar um item ou outro relacionado à parte de reforma. Então, também aqui o integrador tem essa facilidade, tá? O produto 100% em SaaS, com toda a gestão da Thomson Reuters, tá? Como eu coloquei, né? Então, aqui atualização legal, manutenção, melhorias, inclusão de novos municípios, alteração de layout. Então, tudo isso é o time técnico da Thomson, né? Fazendo todas as tratativas. A Thomson tem ali um roadmap público, onde ela compartilha com o cliente em tempo real tudo aquilo que ela vai fazer de tratativas dentro do produto, dentro do seu cronograma, né? Então, o processo de mensageria, de faturamento, ele é bem sensível, né? Por conta de período sazonal, altas volumetrias, determinados períodos, né? Então, tudo isso a Thomson ali dentro dos seus processos, ela procura prover as suas atualizações em períodos estratégicos, né? Para não ter impacto ali para o cliente, né? Então, aqui traz uma tranquilidade também para o time de tecnologia, né? Onde não precisa ali ter a preocupação de suportar ali a ferramenta de faturamento da organização, tá? Então, tem todo um aparato ali da Thomson para poder prover essa tranquilidade. Aí tem a comunicação com os portais da Cefaz, né? Sabemos ali que a Cefaz tem regras, né? Principalmente de consumo do ambiente, né? Então, o DFE ele tem toda uma lógica e característica de monitorar o consumo do ambiente da Cefaz, e se porventura, dentro de um período de alta volumetria, e a Cefaz derrubar o serviço, o próprio DFE ele monitora aquele período e ele starta ali novamente o período de emissão, tá? Então, como eu coloquei, é uma plataforma que ela tem ali, né, além do processo de mensageria, todo o processo de gestão, ok? Pode ir, Daniel. Aí aqui complementando, né, uma visão da ferramenta, tá? Então, ela está estruturada ali, nasceu, né, nós começamos nosso processo de nota fiscal eletrônica lá com a Mercantil, né, foi o primeiro grande desafio ali. Então, a ferramenta hoje, ela tem tanto o processo de emissão, como também ali todas as suas funcionalidades ali, né, do compliance, daquilo que o fisco permite, né, quando a gente fala de carta de correção. Então, a plataforma também tem os processos de emissão de carta de correção e ela tem a flexibilidade de você customizar essa carta de correção. Aqui sempre lembrando, tá? A Thomson, ela preza muito para o compliance, tá? Então, a parte de customização da carta eletrônica são para itens permitidos pelo fisco, tá? Então, mas é possível você modelar ali a sua carta de correção da maneira que você trabalha hoje com o GRC, por exemplo, ou outra ferramenta, tá? O processo de recebimento, né? Então, ao longo dos anos ali, o fisco ele foi colocando algumas regras também para o cliente com relação ao recebimento. Então, na busca de eliminar ali fraudes, né? Que eram bastante comuns no processo de emissão de nota papel, o fisco colocou também a corresponsabilidade, né, do cliente se manifestar, né, aprovando aquele documento fiscal como documento válido, né? Então, isso é uma obrigatoriedade. Então, a ferramenta também possibilita todo esse processo de manifestação do destinatário. A ferramenta também tem a funcionalidade de armazenamento dos seus XMLs recebidos pelo período de 5 anos. Isso também é obrigatoriedade do fisco, né? Então, o fisco, quando ele vai fiscalizar o seu fornecedor, ele vai pedir a sua base de XML, tudo aquilo que você fez recebimento. Tá? Então, o fisco conseguiu deixar muito mais apurado essa questão da fiscalização dentro do processo comercial, né, entre cliente e fornecedor, justamente pela tecnologia aplicada dentro do processo de nota eletrônica, ok? A parte de serviço, né, como eu coloquei, um atendimento bem robusto relacionado ao atendimento à parte de serviço, né? Então, hoje a Thomson tem clientes aqui com alta volumetrias
de emissão de nota de serviço, então tem uma cobertura bem vasta, olhando para municípios. E a Thomson tem a flexibilidade, né? Se um cliente que está sendo ali adquirindo a plataforma e ele está em determinado município onde a Thomson não tem um atendimento hoje por conta de não ter nenhum cliente lá nesse ambiente, nesse, nesse município, ela coloca isso dentro do seu roadmap e faz ali as suas devidas adaptações se essa prefeitura tiver ali portal eletrônico. Então, a Thomson tem essa flexibilidade também de atendimento, olhando para o mercado como um todo, ok? O processo de CTE, né? CTE também, ele tomou, foi muito incorporado nos últimos anos, né? Então, várias regras ali olhando para a questão de CTE foram apuradas, né? Então, no passado, nós tínhamos ali, basicamente, a informação do conhecimento de transporte na nota fiscal, né? E foram sendo criadas regras ali ao longo do tempo. Esse era um item também que existia muita fraude na época de nota em papel, né? Então, os CTEs ali, ao longo do tempo com a chegada da escrita digital também, tiveram várias mudanças, né? Então, hoje, a própria estrutura de KNAI do transportador tem que ser específico para transporte, então tem uma série de regras, né? E a plataforma ali também bem completa para poder atender essas regras no processo tanto de emissão como também de recebimento, tá? E o MDF? O MDF-E, né, hoje nós temos características específicas de mercado quando a gente fala do processo de MDF-E, né? Então, o transporte de mercadoria no qual ele exige várias paradas, né? E aquela carga é descarregada de forma compartilhada, vamos dizer assim, a cada parada eu tiro parte dessa carga e faço a entrega, existe a necessidade legal de você se manifestar, né? Então, esse manifesto também a plataforma permite, né, está pronta também para atender esse cenário, tá? Aí aqui, né, a gente não colocou, porque senão vai ficar muito longo, mas só citando aqui, nós temos a questão da NFCom, né? Então, é um modelo novo de documento também, que o produto atende, e também nota de consumidor final, tá? E sempre lembrando, tá? O produto Thomson, né, o Answers da DFE, ele não é exclusivamente apenas para a SAP, tá? Ele tem toda uma facilidade de integração com qualquer RP de mercado, né? Através ali dos seus layouts padronizados, né? Então ele segue ali o modelo padrão de Thomson, né, de ofertar os seus produtos para o mercado de uma maneira geral, e não apenas ali se restringindo a determinada plataforma. Isso é informação importante, né, por conta, de repente, hoje utilizam o SAP, a organização, mas ela adquire uma empresa de mercado, né, que vai entrar dentro de um planejamento ali, de ser fundir ao RP principal, mas ela usa um sistema satélite, por exemplo. É possível fazer, sim, ali todo o processo de faturamento dessa empresa, né, conectando o DFE, através dos seus layouts ali padronizados, seja em XML ou ainda em TXT. Tá? Então, tem facilidade, tem flexibilidade, e você consegue operar no mercado sem nenhum tipo de problema. Ok? Pode passar, Daniel. Bom, e como não poderia faltar, né, aqui nós temos todos os impactos ali da reforma tributária, né? Então, a reforma tributária, ela chegou ali, né, com toda a sua mudança, né, e a grande mudança inicial, o grande gestor a partir de então será o documento fiscal, né? Então, o documento fiscal, ele vai orquestrar, né, todos os processos de alteração da reforma tributária, e o grande primeiro impacto é justamente dentro do processo de mensagerias, né? Então, nós temos ali uma série de publicações, né, trazendo ali as alterações dentro do portal do processo, dos layouts de nota eletrônica. Então, o contribuinte precisa ficar muito atento. É uma coisa que nós estamos levando para os clientes. Não se limite apenas em ter em mente que são mais 6 campos dentro da estrutura do layout. Não vamos falar apenas de base de IBS, CBS, alíquota e valores a serem destacados. O fisco fez muitas mudanças dentro do processo de configuração legal, né, dos processos de emissão de nota. Então, nós temos extinções de CFOP, nós temos novas CSTs,
tem toda uma regra tributária por trás que precisa ser aplicada. Temos mudança estrutural dentro dos RPs, né? Então, nós fizemos um webinar aqui tratando justamente, especificamente, das alterações que estão acontecendo dentro do SAP, né? Então, profissionais que estão aqui na sala, que não teve nenhum contato ainda com as SAPs Notes que foram liberadas, fiquem atentos, né? Tem muita mudança dentro de SD e de MM, né? Tratativas para e a Tex BRJ também. Então, toda a estrutura de mudança, né, dentro dos ERPs é bem significativa quando a gente fala da nota eletrônica. Só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala do mundo Oracle, para a Oracle EBS, a plataforma on-premise da Oracle, tem uma mudança de quase 80% no processo de entrada, né? Então, o módulo de recebimento de nota ele vai mudar significativamente, trazendo bastante trabalho ali para você estruturar o processo de documento eletrônico dentro da organização a partir de então, tá? E quando a gente fala aqui de Thomson, né, a Thomson, ela começou a fazer as suas tratativas para a nota eletrônica no primeiro quarter, né, fazendo todos os estudos ali dos impactos da reforma, sempre lembrando, né, o fisco, esse ano meio que ele deu uma pisada de bola, né, porque ele fez uma publicação da nota técnica ainda lá no ano passado, né? Vieram tendo ali várias alterações ao longo do tempo, mas porém ele colocou o ambiente de homologação apenas para setembro desse ano, né? Um período muito curto por conta da produção já ser em 1º de janeiro de 26. Por mais que seja apenas as alíquotas de forma teste, numa visão de teste, ainda assim as grandes organizações tem dificuldade em conduzir um projeto dessa envergadura no período de 3 meses, né? Porque, como eu coloquei, aqui não é meramente você aplicar um patch e atualizar o ambiente. Você tem todo um processo de configuração, você tem todo um processo de mudança de conceito, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós acompanhamos aqui junto com o grupo BAT, Souza Cruz, as reuniões do ENCAT, né? Então, o ENCAT é uma porta, né, de entrada entre o contribuinte e o fisco. E isso lá o ano passado ainda, as empresas, né, que fazem parte do grupo, eles protocolaram um pedido de prorrogação desse prazo, né? Mas até então não tiveram ali nenhum retorno. O fisco mantém esse prazo bem apertado, né? Então, dentro ali também da nossa webinar de SAP, o Daniel colocou algumas questões ali de comunicação da SAP com relação de períodos que ela vai liberar essa estrutura, né? Então, está muito apertado. Mas a Thomson aqui, né, dentro dos seus conceitos legais, ela começou essas análises ainda aqui no começo do ano, fazendo os estudos. Como eu coloquei, o layout ele é bem extenso, tem muitas regras, né, então precisa ficar atento. Ela fez ali a implementação do layout também standard da nota de serviço, a evolução dos relatórios para a nota de consumidor final, também da mercantil, e a padronização ali para a nota nacional com eventos de substituição. Tá? Então, estão trabalhando ali em tempo real, fazendo seus devidos acompanhamentos. E agora aqui no segundo quarto, né, a evolução técnica e funcional para os desenvolvimentos da reforma tributária, para o processo de emissão. Então, a Thomson, ela sempre procura sair na frente ali, deixar tudo pronto, e assim que o fisco liberar o ambiente de homologação, ela já conseguir ali fazer os seus testes. O fisco, ele costuma, tá? Quando ele fala de liberar um ambiente de homologação a partir de setembro, mas ele costuma liberar um ambiente beta bem antes para os desenvolvedores, tá? Então, só para vocês entenderem ali, o ambiente de homologação liberado já é para o contribuinte fazer os seus testes, tá? Porque o ambiente beta, ele fica bastante maturado ali pelos desenvolvedores, né? Então, os desenvolvedores têm esse acesso ali no período antes ali. Inclusive, eles até publicam um layout bem técnico ali para os desenvolvedores já ir analisando ali e ajudá-los também, né, dentro do processo de estruturação do ambiente, ok? Mas aqui traz essa tranquilidade, né, para o cliente que faz o processo
o uso, né, da ferramenta da Thomson, né? Então é bem importante também vocês acompanharem, né, dentro ali do portal de nota eletrônica, tudo aquilo que está mudando. Então nós estamos conversando aqui, vocês observem que nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4 notas técnicas aqui que nós listamos. Mas, se não me engano, existe mais umas 4 ou 5. Ele foi fazendo várias adaptações, né? Então tem várias versões ali publicadas que vocês é bem interessante ali dar uma paradinha ali, pegar um tempo e dar uma olhada nisso. Ok? Então é isso, gente. Aqui nós procuramos trazer ali informação, né? Então é importante aqui para que vocês fiquem antenados, sempre contando aqui com nós da Dejo, né? Então nosso time aqui, tanto o operacional como eu, Daniel aqui, que são os arquitetos de solução, como também a nossa célula ali, que a Dejo estruturou para tratar de reforma tributária. Então, é um mundo novo que está chegando, então o nosso dia a dia vai mudar significativamente, né? Então, a mudança é sempre boa, que ela traz renovação, né, na vontade de você ali desenvolver profissionalmente. Então, contem sempre com a Dejo aqui, o nosso apoio para que a gente consiga ajudar. Tem A gente perguntas aí, tem ô? isso que eu ia comentar. A gente tem algumas perguntas aqui, e aí eu vou repassar aqui para vocês, para ver se a gente já consegue responder, e aí já antecipando também, caso a gente não consiga, depois a gente avalia aqui e retorna para vocês o material com as respostas, tá bom? Então a gente tem aqui uma primeira do Andrew, desculpa se a pronúncia aí não estiver correta, mas ele faz a seguinte pergunta: se eu tocar o GRC pelo DFE para outbound, a SAP também pode cobrar por interação, como se fosse um acesso indireto ao sistema? Não, não. Porque essa bilhetagem ela é cobrada no BTP. O BTP é que faz que faz essa cobrança, que faz essa contagem de cobrança. Quando a gente utiliza o DRC, é só a parte do S4, do SCC, então não tem cobrança a mais do SAP pelas notas fiscais que você emitir que forem pelo DFE. Legal, Daniel. Tem mais uma aqui da Gabriela. Quem está no GRC e estiver na versão mínima exigida, conseguirá aplicar a SAP Notes para a reforma tributária? Ou de forma alguma é possível? Tá. Bom, deixa eu ver como é que eu explico essa. Se você está na versão mínima do seu RP, ali no SCC ou no S4, versão mínima que a SAP exige, você consegue aplicar as notas fiscais relacionadas à reforma tributária no RP, ali no S4, no SCC. Tá? Então, todas as SAP Notes que você tem o GRC, você está na versão mínima do seu RP, com o Support Package mínimo que a SAP solicitou, você consegue aplicar todas as SAP Notes que foram lançadas até agora. As atualizações, se for lançar alguma SAP Note relacionada à nota fiscal eletrônica no RP, você consegue aplicar. Se você está esperando uma SAP Note para o seu GRC, não vai ter. O que é que isso pode ocorrer, tá? Você vai ter todo o mapeamento lá, vai ter toda a parte do CRP bonitinho, só que na hora da saída da nota fiscal, a sua nota fiscal de emissão própria, ela não vai com layout solicitado pelo governo, tá? Com os novos impostos. Toda a parte ali, saiu do SCC e do S4 para frente ali, GRC, PI, não vai estar contemplado. E a SAP já falou que não vão lançar SAP Notes para o GRC, não vão fazer atualizações para a parte do GRC, enfim, em si, para atender a reforma tributária. Aí a dúvida, isso pode ser feito de alguma maneira? Pode. Pode, olha, você consegue customizar o seu GRC. A SAP, em teoria, ela não deixa, mas tem a possibilidade ali de você meter a mão e customizar o seu GRC. Isso aí pode ser feito assim. Mas a solução mesmo que é defendida é você migrar, você sair. Até porque
Tá, vamos ser sinceros aqui. Tudo bem, você resolveu fazer lá a customização do seu GRC. Teve alguma atualização legal? Você vai ter que fazer uma nova customização. E uma nova customização. Você vai ter sempre que estar ali fazendo as customizações ali dentro do GRC para continuar atendendo. E a gente sabe que, por mais que aparentemente a gente esteja caminhando ali para uma simplificação, a gente sabe que o nosso governo ele é muito, mas muito criativo. Então, sim, mudanças vão vir com certeza. Tá? Por mais que a gente esteja esperando que seja simplificado, mudanças vão vir com certeza. Então, nossa sugestão, como parceiro SAP, é você fazer a migração ali para algum outro produto de mensageria, seja o DRC, seja o OneSource DFE, enfim. Perfeito, Daniel. A gente tem aqui uma outra informação da Jéssica, que eu não sei se é bem uma pergunta, José Nilton, mas ela está informando que o ambiente de homologação foi antecipado para 1º de julho. Não sei se está Não, relacionado, inclusive, com o eu acho que fato isso aí do é seu uma ambiente beta, informação. né? Hã? Acho que é uma informação, sim. Ah, legal. Tá? Eu Eu só não não sei se sei está dizer relacionado se... com o ambiente beta ou Isso, se... exatamente. Tá. É julho, homologação, outubro, produção, produção, mas não obrigatória, e até então, aparentemente, janeiro, produção obrigatória. Obrigatório, né? É isso aí. Não, legal. Bom, então a gente encerrou aqui as perguntas também. Queria agradecer aí a participação de todos, reforçar que a Adejo está disponível aí para apoiar as empresas nesse processo de tanto da descontinuidade aí do GRC e na busca de uma nova solução, quanto também na reforma tributária. A gente tem tido bastante interações com os nossos clientes em relação a mapeamentos de sistemas, mapeamentos de processos, mapeamentos de impostos ali da reforma e colocar o time da Dejo à disposição. A gente está aí a gente completou nesse mês, inclusive, né, os 20 anos aí da Dejo, e a gente está com campanhas bem bacanas aí também para estar atendendo os nossos clientes e as novas empresas aí que ainda não têm um relacionamento com a Dejo. Então, Muda a chama a página aí, gente, Daniel. QR Code. vamos conversar e a gente está disponível aí para fazer boas negociações. Passar aqui também os nossos próximos webinars, né? A gente tem aí no dia 6 de maio um webinar específico da reforma ali, né, do fato ou fake, quais são os reais impactos da reforma tributária no Comex hoje. Então vai estar muito voltado ali para a parte de comércio exterior, trazendo informações ali que vão agregar também referentes ao processo da reforma tributária no comércio exterior. E no dia 9 de maio, a gente tem também um webinar sobre o Reforma GT. É uma das frentes de trabalho aqui da Adejo, e a gente está convidando vocês para entender o porquê a criação de grupos de trabalho da reforma tributária pode ser a chave do sucesso nesse processo tão importante que a gente está passando aí para a área, para as empresas como um todo, né? Não só para a área de tax, mas para a empresa como um todo, com várias áreas sendo impactadas aí nesse processo da reforma tributária. Acho que é isso. Agradecer de novo a participação de todos. A gente vai estar enviando também o material que foi utilizado aqui para a apresentação e a gravação do webinar, então para que todos possam acessar ali, tirar alguma dúvida, e a gente fica à disposição. Caso surjam novas dúvidas que a gente não tenha passado por aqui, a gente está à disposição, pode acessar a gente que a gente tenta apoiar e responder aí dentro das possibilidades, tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado, até mais.